conforme o artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, nossa assessoria jurídica, nossa secretária Eliane, presidente dos progressistas Elvira aqui presente, Lino Roldo, suplente vereador, presidente da Braspol, munícipe que nos acompanha aqui e que nos acompanha em casa. No primeiro ato, passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária 1775 de 2026, de 8 de abril de 2026, onde todos os vereadores já receberam a ata. Há alguma objeção quanto à ata? Não havendo nenhuma objeção, coloco a ata 1775 de 2026 em votação. Quem for favorável, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata 1775 de 2026, aprovada por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 1742 de 2026. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, aos cidadãos que estão aqui presentes e os que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, senhores vereadores, saúde os nobres membros da Câmara Colenda Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1742/2026, que acrescenta os artigos 4º, a linha A, e 4, a linha B, e altera o artigo 13 da Lei Municipal 1102, de 21 de dezembro de 2010, para dispor sobre a dispensa de alvará ao microempreendedor individual, MEI, e vedar a cobrança de taxas e encargos. O presente projeto de lei tem como finalidade promover o aprimoramento da legislação municipal voltada ao microempreendedor individual, alinhando-a a diretrizes nacionais de desburocratização, incentivo ao empreendedorismo e simplificação do ambiente de negócios. A inclusão do artigo 4º-A visa incorporar expressamente o ordenamento municipal a dispensa de alvará e licença de funcionamento para os MEIs, conforme já estabelecido pela Resolução CGSIM número 59/2020. Trata-se de medida que reconhece a natureza simplificada desse regime jurídico, evitando exigências administrativas que não se compatibilizam com a lógica de incentivo à formalização de pequenos empreendedores. Ao reconhecer o certificado de condição de microempreendedor individual como documento suficiente para comprovar a regularidade da atividade, o projeto confere maior segurança jurídica e uniformidade de procedimentos, reduzindo entraves operacionais tanto para o empreendedor quanto para a administração pública. Por sua vez, a inclusão do artigo 4º-B reforça um aspecto essencial desse modelo, a responsabilização do próprio empreendedor pelas informações prestadas e pelo cumprimento das normas legais aplicáveis. A dispensa de alvará não representa a ausência de controle, mas sim a adoção de um modelo baseado na boa-fé, na autodeclaração e na fiscalização posterior. Nesse sentido, o dispositivo deixa claro que permanecem plenamente exigíveis as normas sanitárias, ambientais, urbanísticas, da segurança e de posturas, preservando o interesse público e a ordem pública. A ordem urbana. No mesmo sentido, a alteração do artigo 13 tem por objetivo assegurar a efetividade do princípio de custo zero para o MEI, já consagrado na legislação nacional. A vedação expressa à cobrança de quaisquer taxas, inclusive sob denominações indiretas, busca evitar práticas administrativas que, na prática, inviabilizem ou dificultem a formalização de pequenos empreendedores em descompasso com a política pública de incentivo ao empreendedorismo. A proposta, portanto, equilibra dois vetores fundamentais. De um lado, a simplificação e o estímulo à atividade econômica de pequeno porte. De outro, a manutenção dos mecanismos de controle e fiscalização necessários à proteção do interesse coletivo. Além de fomentar a formalização, o projeto contribui para a aplicação da base econômica local,
o fortalecimento da arrecadação indireta e a inclusão produtiva, especialmente em contextos de vulnerabilidade social, nos quais o MEI representa importante instrumento de geração de renda e autonomia. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação e colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, prefeito municipal. Peço agora ao vereador Marcelo que faça a leitura do projeto 1743 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, saúdo os nobres membros da Colenda da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1743/2026, que altera a redação do artigo 126 do Código de Posturas do município para disciplinar a exigência de alvará de localização e funcionamento, e acrescenta o artigo 126-A para instituir o cadastro de domicílio fiscal sem estabelecimento. O presente projeto de lei tem por finalidade promover a atualização do Código de Posturas do município, adequando a transformações das atividades econômicas, especialmente diante do crescimento de modelos de trabalho que não demandam estrutura física tradicional. A proposta de nova redação do artigo 126 visa conferir maior clareza e rigor à exigência do alvará, estabelecendo como requisito a comprovação de efetivo estabelecimento ou estrutura operacional no endereço declarado, o que contribui para o fortalecimento da fiscalização municipal e para a correta ordenação do uso do solo urbano. Paralelamente, o projeto de lei inova ao instituir o cadastro de domicílio fiscal sem estabelecimento, mecanismo destinado a regularizar situações em que a atividade econômica não se desenvolve em local fixo ou não implica atendimento ao público. Trata-se de medida alinhada à realidade atual, marcada pela expansão do trabalho remoto, das atividades intelectuais e dos serviços digitais. A criação deste cadastro permite que profissionais e empresas mantenham regularidade fiscal e administrativa junto ao município, sem a imposição de exigências incompatíveis com a natureza de suas atividades. Ao mesmo tempo, o projeto estabelece limites claros para sua utilização, bem como prevendo sanções em caso de descumprimento, o que assegura a preservação da ordem urbanística e do interesse coletivo. Importante destacar que a proposta também contribui para a formalização de atividades econômicas, ampliando a base de contribuintes e promovendo maior eficiência na arrecadação tributária, sem abrir mão do controle e da fiscalização por parte do poder público. Dessa forma, o projeto de lei equilibra a necessária desburocratização com a responsabilidade administrativa, permitindo que o município acompanhe as mudanças nas formas de trabalho e produção, sem perder de vista a organização urbana, a legalidade e o interesse público. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação e colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, prefeito municipal. Então, esses dois projetos deram entrada na casa e está com os vereadores para análise. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura da solicitação de uso da tribuna livre, Cicobi. Nova Roma do Sul, 8 de abril de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Assunto: solicitação para uso do espaço da tribuna livre. Excelentíssimos, ao cumprimentá-los, venho por meio desta carta solicitar a autorização para uso do espaço da tribuna livre na sessão do dia 22/4/2026 para fazer uma apresentação do Cicobi, que está iniciando suas atividades neste município. Certos de contarmos com a vossa atenção e prontidão, desde já agradeço atenciosamente Andra Serafim, gerente do PA Cicobi, Nova Roma do Sul. Peço também que faça a leitura dos recursos do orçamento da União pagos ao município referente ao mês de março de 2026.
Transferências de cotas partes da compensação financeira pela produção mineral, 3.139,63. Transferências das participações pela produção de petróleo, R$ 27.029,77. Transferências constitucionais. Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM, R$ 956.390,03. Transferência do Imposto Territorial Rural, ITR, R$ 79,76, totalizando no repasse R$ 986.639,19. Encerrados a leitura dos comunicados, agora passamos para a tribuna livre. Hoje nós não temos ninguém inscrito. Agora, então, vamos para o grande expediente. Nós temos 6 vereadores inscritos. Então, pela ordem, chamo a vereadora Vanessa para que ocupe a tribuna. Gostaria aqui de cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, público que está aqui presente, pessoal que nos acompanha, uma grande audiência acompanhando em casa. Boa noite a todos. Eu sei que depois que eu ocupar a tribuna aqui, muitos vereadores vão vir aqui me criticar, até às vezes falar mentiras, mas eu quero dizer para toda a comunidade que eu jamais fui contra o transporte aqui do nosso município. Jamais fui contra o transporte dos universitários, jamais fui contra o transporte que liga Antônio Prado, aqui Nova Roma do Sul, Antônio Prado. Esses transportes a gente entende que são essenciais tanto para os estudantes quanto para o pessoal que quer se deslocar para outra cidade que é de Antônio Prado. Mas também é importante que eles estejam regulares. Então, teve o dono de uma empresa, inclusive, que foi procurar a Metroplan durante a semana, que disse que eu deveria ocupar essa tribuna aqui para me retratar. Mas eu digo me retratar do quê? Estou aqui com o documento oficial em mãos da Metroplan. Aqui está o documento, um ofício na qual eu pedi uma documentação ali para Metroplan, aonde no assunto aqui diz, o primeiro ofício que eu fiz aqui para eles foi no dia 11 de abril, solicitando mais informações sobre a regularidade da empresa, aqui que eu cito a empresa dos universitários, né? Aí a resposta foi que a empresa possui cadastro com a Metroplan desde 8 de maio de 2018. No entanto, na presente data, não possui nenhum contrato vigente com a Metroplan. Então, e cabe ainda, concluindo esse ofício, é um ofício do diretor da Metroplan que eu estou lendo aqui para vocês. Cabe ressaltar que a empresa solicitou o agendamento no fretamento da Metroplan no dia 6 de abril, na segunda-feira, né, solicitou o agendamento do fretamento. E possível agendamento foi marcado para o dia 28 de abril, onde eles vão ter esse tempo para analisar toda a documentação, onde o analista da Metroplan analisará a documentação apresentada pela empresa, e estando tudo de acordo com a legislação vigente, será expedida a autorização do fretamento. Então, vocês viram aqui, gente, que a empresa ainda não está em dia. Esse documento é um documento oficial. Antes que algum vereador aqui venha me criticar, mentir, eu posso entregar isso para ler ou pode solicitar ali para a empresa Metroplan. Aí muitos me dizem, né, mas fizeram um aditivo. De quem que é a culpa aqui? Como é que a prefeitura vai assinar, como é que ela vai assinar um contrato de uma empresa sem conferir a documentação, né? Sendo que ali tinha o aditivo no contrato dizendo que deveria estar tudo em dia com a Metroplan e Codai, mas não apresentaram a documentação. Então, essa documentação passou ali alguns anos, né? E agora eu pergunto, como é que a administração contrata, né? Nada contra a empresa, aqui a gente torce para que as empresas do município fiquem aqui no município, mas a prefeitura tem que ter uma atenção para quando solicitar, fizeram um aditivo, solicitar a documentação, que realmente essa documentação esteja aqui anexada junto. Mas a empresa foi procurar a Metroplan e ela tem um e-mail da Metroplan dizendo que a judiação era do DAER, né? Onde a Metroplan mandou para o DAER. Tem esse e-mail, a empresa tem esse e-mail, que ela foi procurar e que a empresa, enfim, a Metroplan tinha dito que era para procurar o DAER. Mas então a prefeitura aceitou esse e-mail? Não aceitou nenhuma outra documentação? Então ali, no dia 6, foi agendado para estar tudo regularizado para o dia 28. Então, qualquer vereador que vier aqui falar que não está regular, me mostra a prova que eu mostro aqui diretamente do diretor esse ofício. Esse ofício
Realmente é muito importante, porque se algum vereador vier aqui criticar, a gente vai ver no Ministério Público quem é que está mentindo aqui. Né? E quando a empresa se regularizar, eu serei a primeira que vou mostrar para vocês aqui esse documento. E eu vou dizer para vocês que é graças ao que eu falei aqui na tribuna que a empresa foi buscar a documentação, que foi buscar a Metroplan. Né? Porque, enquanto isso, o prefeito também ele recebeu um ofício que a empresa devia ser regularizada. Então, se não tivesse nada, por que o prefeito recebeu esse ofício? Inclusive, amanhã, o prefeito ele estará se reunindo de novo com a Metroplan para regularizar o ônibus Antônio Prado. Amanhã tem reunião. Então, para regularizar mais esse ônibus, que não estava, né, pelo amor de Deus, mais um ônibus. A gente torce para que esse ônibus fique aqui no nosso município, a gente precisa desse ônibus, mas ao mesmo tempo a gente também quer que seja legal, né, que transporte as pessoas. Então, nada contra quem é meu familiar, inclusive, né, mas tem que ser legal. É isso que a gente pede, tem que ser legal. E se algum vereador vier aqui me criticar, aí vai ser o Ministério Público que vai apontar. E sobre o carro adaptado, que é uma notícia que fica circulando aqui, eu tenho que falar de novo desse carro adaptado. A prefeitura já recebeu R$200 mil, que eles estão garantidos, e vai ser liberado nos cofres públicos esse dinheiro vai cair aqui. Então, se a prefeitura quiser, pode comprar esse carro. Inclusive, me tirei o tempo, fui assistir a sessão, e ali na sessão eu falei que possivelmente a gente iria conseguir esse carro. Não prometi, falei que possivelmente. Então, tem muita diferença ali entre conseguir e possivelmente também. Né? E falando também, quero aproveitar agora, o meu minutinho está curto, bastante coisa para falar, então quero falar sobre ônibus intermunicipal, porque eu sei que tem gente que vai vir aqui e vai criticar, porque eu estou cobrando do poder público. Estou cobrando do poder público que ele realmente estude a possibilidade de colocar os estudantes, estude a possibilidade, por quê? Porque o prefeito, ele mesmo falou em reunião, o prefeito falou em reunião que ele ia estudar essa possibilidade de colocar os estudantes e colocar o pessoal da saúde, por isso que a gente bate nessa tecla. Eu estou com print, gente, que o prefeito também, ele falou que ele ia ajudar, incentivar, divulgar. Estou com print aqui dizendo, olha, a prefeitura não colocou nem no site sequer da prefeitura os horários do ônibus. O pessoal tem que ficar me ligando, pedindo que horário que sai, que horário que sai o ônibus. Pelo menos coloca no site da prefeitura os horários do ônibus. A gente não está falando a questão financeira, mas coloca ali. Então, porque dinheiro, o dinheiro a prefeitura tem. Em 2025, agora, a prefeitura arrecadou 2 milhões a mais do que 2024, sem contar as emendas. Ou seja, dinheiro se tem. Dinheiro para ajudar o transporte público tem. Dinheiro para ajudar os agentes de educação a aumentar? Tem. Dinheiro tem. O que não tem é gestão. O que peca no nosso município é a gestão. E até quando essa gestão continuar e se importar somente com o partido, as coisas do nosso município aqui, os interesses da nossa comunidade, que é ir para o bem, enquanto essa gestão só se importar com o partido, nosso município só vai perder. Então, quero finalizar aqui dizendo, vocês estão mexendo numa onça com vara curta. Vocês estão mexendo numa onça com vara curta. Pode borbulhar aqui de novo, né? Porque isso, quem vai falar, vai ser o Ministério Público. Neste momento, convido a vereadora Rosângela para que ocupe a tribuna. Bom, boa noite a todos os aqui presentes e os que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero falar de uma realidade que não é nova. Semana passada, uma vereadora comentou da estrada da comunidade de Gustavo Vaza, no Morro dos Daló, até o Riacho, que se encontra precária. Mesmo com a prefeitura, com a ação da prefeitura, continua crítico e impacta os produtores de escoar sua produção. Em seguida, outro vereador aproveitou o tema das estradas do financiamento aprovado para a realização de pavimentação em várias comunidades. Falou da comunidade de Gustavo Vaza também, uma das mais produtivas e tem dificuldade de acesso. Eu quero agradecer à administração municipal que fez um caminho asfáltico até a comunidade de Gustavo Vaza. Já foi feita uma grande parte e dando assim assistência nas partes onde que ainda não chegou, que é nesse trecho, ela está dando assistência possível. Agora vamos atrás de mais uma emenda. Aqui eu faço uma reflexão importante. Esse problema não começou agora. Muitos dos colegas de hoje estão aqui na casa já há muito tempo, como vereadores. Eu estou no meu primeiro mandato, mas também fui cobrada lá atrás quando pedi voto. E o problema disseram que era de décadas. E isso mostra que essa demanda é antiga.
e precisa, de fato, de uma solução definitiva. Quando nós aprovamos financiamentos e projetos nessa casa, também temos responsabilidade sobre onde esses recursos são aplicados. Precisamos olhar com mais atenção as prioridades reais da população, para onde o investimento vai beneficiar mais pessoas e gerar mais desenvolvimento. Aí eu digo, com muito respeito, não se trata de culpar ninguém, mas de assumir compromisso. Todos nós temos acesso a deputados, todos nós representamos partidos que recebem votos aqui no município. Então, é hora de transformar esses votos em retorno concreto. Nós, a bancada do PT, a gente é insistente, a gente está sempre indo buscar, nós fomos atrás, já demos o primeiro passo para, novamente, essa comunidade de Gustavo Vaza. Nós conseguimos 400 mil de emenda do deputado Deunilson Marcon para essa estrada. Isso mostra que quando se busca, quando se corre atrás, o recurso vem. Agora, o que eu peço é união e compromisso, que todos os vereadores também façam sua parte, que busquem emenda, que cobrem seus deputados. Eu sei que não é fácil, mas tem que cobrar, independente de partido. E que quando esses recursos chegarem, sejam direcionados para onde realmente faz a diferença. E mais emenda, mais asfaltos. Chega de apenas maquiar essa estrada que sempre dizem que é crítico, que dificulta a estrada com pedra e com máquinas. O que a comunidade precisa, aquela comunidade precisa é de solução definitiva, é pavimentação, é de dignidade para quem trabalha e produz. Desenvolvimento não se faz com remendo, se faz com planejamento, prioridade, compromisso com as pessoas. Aí eu quero deixar dito que em 2026, olha aqui, ó, o Dionísio, 400 mil, o senador Paim, ele mandou para pavimentação do trecho Inocente Panassolo. 400 mil do Dionísio Marcon para a estrada de Castro Alves, que já começou lá há muito tempo atrás, e vem vindo. Então, vai ser mais 1 quilômetro, depois mais 1 quilômetro vai chegar ali onde que estavam falando, ali do Riacho, que vai começar de lá onde que já fizeram uma parte. Então, olha, o deputado Dionísio Marcon destinou esse dinheiro, a gente foi atrás, porque a gente sabe que é precário isso. 575 mil da Denise Pessoa, valor assim que custou uma patrola. 200 mil do deputado Alexandre Lindenmeyer para a saúde. 200 mil do Pepe Vargas também para a saúde. E 100 mil, novamente, do Dionísio Marcon para a saúde. Esses até agora não mentiram. Esses deputados até agora não mentiram para nós. Realmente eles enviaram ainda. Ainda acreditamos assim, o PP, aproximadamente 2025, 26, também teve 2 milhões. Senhor presidente, eu cedo meu espaço para a Rosângela completar o comentário dela. Então tá, a vereadora Rosângela pode continuar. Tá, é bem rapidinho agora. Tá? Então ainda acreditamos, agora em 2026, a bancada do PT foi atrás e veio 2 milhões agora. Tá? Então, em 2 anos, nós teremos captados, em 2025, 2026, 5 milhões. Então, agora eu pergunto, tudo bem, eu sei que não é fácil. A bancada do MDB tem que ir atrás. E os republicanos? Só na promessa? O MDB conseguiu ainda um dinheiro, eu sei que não é fácil, vem, o que vem é bem gasto. Então, nós temos que pensar em arrumar essas estradas e quando tem um planeio, quando vem, a gente assina, foi feito asfalto por tudo, foi, beleza. Mas essas são prioridades, eu acho que a gente tem que começar a pensar isso. Muito boa noite. Quer concluir, vereador Lores? Tá bom, obrigado, presidente. Também quero fazer só um comentário. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, colegas vereadores, público aqui presente e que nos acompanha pelas redes sociais. Quero falar um pouquinho sobre a Feira de Ciências que foi realizada no Colégio Municipal João Panosso, sábado passado, né? Foi um evento muito bom, onde as crianças tomaram iniciativa, aprenderam a mexer com a física, com a realidade de pesquisas, né? Então, acho que é uma iniciativa boa.
Quero parabenizar, então, o secretário Cristiano, diretores, professores e todos que se empenharam para que essa importante atividade extracurricular, né, se desenvolvesse ali no Colégio João Panotti. Então, parabéns. Também quero falar sobre Nova Aroma do Sul. Hoje se encontra num canteiro de obras, né? A RS 448 está em obra, a ponte aqui, Nova Aroma Nova Pato está em obra, a usina está em obra, a estrada São Valentim também está em obra, a estrada também que foi solicitado pelo secretário e foi pronto atendido, aquela estrada que começa lá em São Marcos e vai em direção ao Cirilo Vanzinho, ali também foi totalmente aberta e está sendo bem conquistada, né? Então, como se diz, como é bom morar em Nova Aroma, né? Ser nova-aromense, sabendo que tem todas essas obras para beneficiar a população. Então, agradeço ao prefeito e a toda a sua equipe pelo belo trabalho que está sendo prestado. Muito obrigado. Neste momento, convido o vereador José para que ocupe a tribuna. Cumprimento o presidente Márcio, colegas vereadores, secretária Helena, assessoria jurídica Eduardo e Vinícius. Cumprimento aqui ex-vereador e colega Zelvira aqui presente, vereador suplente Lino Roldo. Cumprimento o presidente da Baspol, o público que nos assiste aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. Eu sempre sabia que, até imaginava até há pouco tempo, que nós aqui na casa trabalhava com gente. Nunca teria imaginado que nós iríamos ter uma onça aqui dentro. Sempre pensei que nós estávamos aqui tratando assunto com gente e não com onça. Quero ler aqui aonde que a vereadora recém antecipou o espaço aqui e disse que alguém vem aqui criticar ou falar mentira. Quero ler aqui aquilo que está registrado nas atas e se ela não concorda com isso, que busque a ata, e se ela não entende, eu vou desenhar para ela o que ela falou. Vou desenhar para ela entender o que ela falou aqui, para ver quem está mentindo aqui na casa ou perante a sociedade. Buscar um carro adaptado para a saúde. Quem falou isso foi a vereadora, dia 19 de 2025. Então, não foi o José que falou, foi a vereadora. E ela diz que os outros mentem. Buscar uma retroescavadeira em 2025, dia 19 de junho, e mais 200 mil, mais 150 mil de emenda. Quem falou isso foi a vereadora, não foi o José. Então, se ela está mentindo, ela. E se ela não consegue ler aquilo que está registrado na ata, vou desenhar para ela, entender o que ela falou. Um trator, patrulha agrícola. Até hoje tem agricultor cobrando para fazer a silagem. Pedem quando é que vai chegar o trator, que foi dito aqui na casa que iria chegar o trator lá em 2025, não chegou. A comunidade está cobrando. Quando chega o trator para fazer a silagem, a patrulha agrícola? Isso quem tem que responder à sociedade é a vereadora, ou eu vou desenhar para ela o que está registrado aqui na ata. E assim vai lá em 2025, prometendo um mar de coisa e recurso e nada vem. Então quem está mentindo não é a José, é a vereadora que diz que os outros mentem. Ela vem aqui, fala e não consegue manter com a palavra e diz que os outros mentem. Quero dizer que lá em 2025 nós tivemos 20 denúncias ao Executivo. E as 20 denúncias todas foram arquivadas. Então, esses vereadores não estão preocupados com o município. Estão preocupados com atingir alguém. Quero dizer que eu fosse um vereador que estaria preocupado com o transporte que estava funcionando aqui no Nova Aroma. Eu ia chamar aquelas empresas lá e ia dizer, vem cá, olha que eles vão multar vocês vão se legalizar, porque eles vão multar vocês. Eu não vim aqui fazer um papel tão baixo, que nem a vereadora fez aqui na tribuna, falando daquelas empresas. Sabendo que aquelas empresas, quando caiu a estrada, caiu a ponte, quem que deu suporte para a nossa comunidade? A empresa do Kiko, o Aderoldo, o Walter. Parece que essa vereadora está aqui fazendo uma queda de braço com o ônibus que chegou há poucos dias. Quem que está contra o ônibus que está aqui? Alguém está contra o ônibus que vem aqui há poucos dias? Não, eu sou a favor. Eu quero que ele se mantenha aqui no município. E ela parece que está fazendo uma queda de braço nas redes sociais.
que o poder público está contra. Dá de entender que se o ônibus amanhã desistir, o culpado já tem, que é o prefeito. O prefeito é o culpado. Ela fez a conta quanto custa por dia esse ônibus vindo ao nosso município? Quantos passageiros precisa para aguentar com a despesa do transporte? Ela fez essa conta. Ela buscou assinatura de quem queria ônibus. Quem que não quer ônibus? Eu também queria. Quem que não quer ônibus? Assinar ali que eu queria ônibus era fácil, mas eu vou usar esse ônibus. É fácil. Quem que não ia assinar para ir ser a favor do ônibus? Todo mundo ia assinar a favor do ônibus. Então, quero dizer, vereadora, que tanto o DAIE como a Metropan, quando caiu a estrada e a ponte, eles não estavam preocupados com Nova Aroma. Mas essas empresas ali estavam aí dando suporte para Nova Aroma. Quando caiu a estrada lá na ponte, há poucos dias atrás, tu fez uma live que parecia que a estrada ia ficar 1 ano trancada. E o DAIE não veio lá resolver o problema. Veio lá e trancou a estrada. A prefeitura não, foi lá e resolveu o problema, 2 horas depois, estava lá o trecho aberto e funcionando. Ela não estava preocupada com quem tinha leite, com os estudantes, com o pessoal da saúde, não estava preocupada. Estava preocupada em fazer uma live que a estrada caía. Isso era a preocupação dela. Então, o que eu vejo até hoje, vereadora, não é nenhuma crítica, mas parece que a gente vem aqui fazer uma queda de braço, quem é mais forte, quem é mais fraco. Ninguém aqui é mais forte, ninguém é mais fraco. A gente está aqui para trabalhar para o município. Em 2025, quem prometeu um mar de dinheiro, máquinas e para a administração não fui eu, foi a vereadora. E disso nada se concretizou. E ela está aqui querendo destruir as empresas que estão dando suporte para a comunidade, para que venha uma, vai saber se ela aguenta. Eu sou a favor que ela permaneça, mas vai saber se ela aguenta. Essa é a realidade. Vai saber se ela aguenta. Porque tanto o Dyer como a Metroplano não estavam preocupados quando caiu a estrada, que nem ela agora cita. Parece que é um dilúvio caindo em Nova Aroma, porque vem ônibus. Ninguém vereador é contra ônibus. Ninguém é contra ônibus. Todo mundo é a favor do ônibus. Tá? Só acho que vocês têm que parar de fazer essa política que vocês fazem contra a sociedade, contra todo mundo aqui em Nova Aroma. Vocês são diferentes da sociedade. Vocês devem viver em outro município, não aqui em Nova Aroma. Devem viver em outro município, porque vocês são contra tudo e contra todos. E é aquilo que a gente não quer. A gente quer ser a favor da sociedade, dentro daquilo que a gente pode, e trabalhar para todos. É isso que a administração faz. Momento algum, a gente vem aqui fazer uma queda de braço para ver qual é o vereador que é mais forte e qual é que é mais fraco. Para com isso, vereadora. Para com isso. Para com isso nas redes sociais e querer desmascarar a administração, que a administração está funcionando, o transporte escolar está funcionando, a saúde está funcionando, e tu era aquela que ia buscar o carro para transportar os pacientes que mais necessitavam e tu quer mandar eles pelo ônibus. Vergonhoso. Obrigado, Márcio, eu devolvo a palavra. Neste momento, então, convido o vereador Marcelo para que ocupe a tribuna. Colegas vereadores que nos assistem aqui, eu quero comentar o que foi falado aqui na tribuna. Em nenhum momento, né, vereador Odete, nós criticamos a administração, julgamos que ela não precisava fazer, que nós estamos há 16 anos fora da administração. Então, assim, a gente está aqui e o MDB ajuda muito mais do que foi ajudado quando era administração. Nós estamos fora da administração há 16 anos que nós não somos mais prefeito. Nós estamos ali conseguindo emendas. Só para falar nisso, já conseguimos, nesta semana, encaminhado ao secretário Tiago Servo, mais 100 mil para a compra de um carro para a saúde, emenda essa e destinada pelo deputado Búrico, vereadora. Nós estamos sempre trabalhando. Em nenhum momento eu critiquei a administração, até porque eu falei aqui que nós fomos lá falar com o secretário, ele prontamente, secretário é o vice-prefeito, o subsecretário, o Lineker, e ele prontamente nos atendeu. Nós estamos, assim, batalhando por aquilo que foi dito aqui, melhorar o município, é isso que nós queremos. O que nós queremos, assim, é que naquela comunidade, hoje, nós temos que analisar, é a comunidade mais distante, né,
que no meu ponto de vista, é a prioridade de fazer asfalto. Em nenhum momento. Disse também, e volto a falar, que nós agimos corretamente quando votamos a favor do empréstimo. Naquele momento, realmente, o juro parecia exorbitante. Mas, diante daquilo que foi colocado aqui nessa tribuna, a gente sabe que hoje ele se tornou barato. O vereador Tiago colocou muito bem na sessão passada, que só o aumento do asfalto já compensou aquele juro. E, assim, eu me lembro que hoje eu ando tranquilamente pela linha Trajano de cima e de baixo. Imaginemos nós hoje, se nós não tivesse na capela de Trajano, vereador Tiago, né, dos dois lados o asfalto que foram pagos com esse financiamento, o que seria? Seria mais uma comunidade que, de repente, nós estaríamos brigando para a patrola ir lá, para um trator ir lá, para botar terra, para botar cascalho quando chove, para abrir uma valeta, e assim com o asfalto foi regularizado. E é o que, vereador, nós queremos para a comunidade. E nós, e eu sempre digo isso, né? Nós temos um deputado federal e nós estamos, aqui são testemunhas. Se eu estiver em algum momento tentando enganar, ludibriar alguém, vocês me acompanhem, vereadores. Em umas a gente não, ele não vai concorrer, ele não se interessou nenhum. Nós temos dois deputados, mas só um que manda. Só um ele mandou 300 mil, o outro, mas não, nós não temos nem intenção de conseguir nada com ele. Mas nós temos um deputado que realmente nos ajuda, um deputado federal. O outro não, nós tínhamos 3, um saiu do PMDB e o outro está por ali. Então a gente está batalhando, a gente pede, a semana passada, vereador Dete, a senhora se lembra? A senhora mesmo entrou em contato com o assessor de um deputado pedindo R$1 milhão, né? Se nós vamos conseguir ou não, é outra situação. Mas nós estamos correndo atrás. A gente pediu R$1 milhão para aquela estrada. Então, assim, ó, o nosso trabalho tem sido efetivamente para conseguir benefícios para o município de Nova Roma do Sul. Não me arrependo de ter votado a favor do asfalto. Acho que ele foi muito bom, muito necessário, muito importante para aquelas comunidades, Trajano, de cima, de baixo, Salete, que nem eu falei aqui agora há pouco. Reforço, então, que conseguimos mais de 100 mil, que está com o secretário Tiago Servo, que vai fazer levantamento de preço, de carro, isso, né, vai ser cadastrado, e assim que for cadastrado, vai ser encaminhado ao deputado para que ele possa, então, conseguir agilizar o pagamento dessa obra, que é mais um veículo que vai, nós já tínhamos mandado na semana, um mês atrás, se eu não estou enganado, nós tínhamos conseguido 100 mil, agora vem mais 100 mil. Não é a mesma emenda, são emendas diferentes. Então, aquela foi 100 mil e agora mais 100 mil. Fora aquilo que nós conseguimos para a rua Getúlio Vargas, aqueles 1 milhão que nós conseguimos ali da nossa bancada para a ponte, e a gente está conseguindo fazer, e indo atrás, né, conseguir melhorias para o nosso município dentro das nossas limitações também. Acho que meu tempo está acabando, mas tem mais 5 minutos do vereador Tiago que vai. Senhor presidente, eu cedo uma parte dos meus 5 minutos para o colega Marcelo. Então tá, pode continuar, vereador Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago. Eu recebi durante essa semana, não sei se vocês receberam também, o questionamento que por que a gente não estava falando muito do transporte esse que a vereadora Vanessa tão incansavelmente tem batalhado para conseguir se manter, que é o Zelame, e voltar, né? Por que nós não temos falado? Eu não falei porque eu acho que o assunto estava sendo batido bastante aqui nessa casa, mas é óbvio que nós somos a favor. O problema é até onde nós podemos ir para ajudar a fazer a manutenção da Uzelame. Eu ainda falei na semana passada e ainda acho que todos os dias esse ônibus não se sustenta. Talvez um pensamento de dias alternados, né? Aí acho que tem a possibilidade de continuar. Eu acho que essa teria que ser construída, talvez, uma tentativa de não só um mês de experiência, talvez 2 ou 3 meses, porque também recém foi colocado, e eu acho que não sei se é tempo suficiente para que a gente se organize para ajudar a vereadora Vanessa a que o ônibus se mantenha. É intuito meu. Eu tenho certeza que dos nossos vereadores, falo pela Aldete, falo pelo Tiago também, que ele se mantenha. Eu tenho recebido todos os dias um telefonema pedindo assim, mas tu não é a favor? Não, óbvio, nós somos a favor, queremos que se mantenha esse transporte, que eu acho que ele é de suma importância, porque nem sempre tu pode só depender da saúde, nem sempre tu pode depender de outros transportes.
A vereadora Beck, por favor. Boa noite a todos. Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente e que nos acompanha. Sim, obrigada pelo espaço, vereador Marcelo, e reforço, sim, vereadora Vanessa, o que a gente falou na semana passada na tribuna, da possibilidade de estudar alternativas de horários diferentes. Eu vi que estão testando horários ao meio-dia, porque é difícil a pessoa que se desloca para uma cidade ficar lá o dia inteiro. Então, esses horários alternativos de meio turno. Então, claro que a gente é de acordo, a gente quer muito que permaneça o transporte. Realmente, a gente torce que a empresa consiga ajustar esses horários, diminuir a sua frequência e que o faça dentro de um calendário que realmente as pessoas que precisam, nem todo mundo tem carro, tem gente que precisa sim do transporte público e que ele se mantenha realmente. Então, só reforçando isso, que a gente é a favor sim e que a gente torce muito para achar alternativas para viabilizar a empresa de se manter no nosso município. Obrigada, vereador Marcelo, pelo espaço. Obrigado, vereadora. Sempre acrescentando com muita qualidade no seu discurso. Também eu queria dizer à nobre vereadora que a empresa que faz o transporte escolar à noite, os universitários, eu não vejo o porquê dessa situação, porque nem é conflitante com o horário do transporte escolar de dia ela é. Então, eu acho que é uma coisa assim que precisa sim da nossa análise. Eu tenho aqui e-mails da empresa onde mostra que ela por várias vezes ela procurou o DAER, ela procurou a Metroplan, só que nós vivemos há um pouco tempo ali situações de que tu não sabia se tu procurava o DAER ou se tu procurava a Metroplan. Tu procurava a Metroplan, aqui está até no e-mail que ela colocou, né? O município de Nova Aroma do Sul não é de jurisdição do DAER. Aí vai para a Metroplan. O município de Nova Aruma do Sul não é de jurisdição da Metroplan. Então, eu acho que a empresa sempre procurou se regularizar, ela trabalhou para o nosso município, não foi a partir da semana passada que ela encaminhou os documentos, porque o dia 6 foi antes do dia 8, que semana passada foi o dia 8, né, que foi encaminhado, foi falado aqui na tribuna, então essa empresa encaminhou a documentação antes para regularizar todos os seus sistemas. Agora a gente sabe muito bem, né, que... vereador Tiago, pode ser? Desculpa. A gente sabe que quando tu bate num órgão público, nem sempre tu tem a agilidade que a gente precisa. Às vezes eles demoram, porque assim, ó, ele encaminhou dia 6/8 e vai ser análise dia 28/6. Desculpa, 6/4. E só vai ser analisado dia 28/4. Poxa vida, se eles sabem que está... eu não digo que a palavra é irregular, ela não está legalizada, é outra situação. Irregular é uma circunstância. E não estar regularizada é o que eu acho que é o momento da empresa está. Ela encaminhou toda a documentação. Se daqui, no dia 28, a Metroplan disser assim, sim, está tudo certo, então a gente vai ter a análise de que tudo que ela encaminhou de lá de trás, ela fez da forma correta e encaminhou para que tivesse tudo certinho para fazer o serviço que ela está fazendo. Não é nenhuma crítica, vereador, como eu gosto de conversar contigo sobre isso, só que o meu tempo, infelizmente, acabou. Encerramos então o grande expediente neste momento. Entrando na ordem do dia, hoje nós não temos nenhum projeto que está na ordem do dia. Esclarecimentos pessoais, também nós não temos ninguém inscrito. Recados finais. Neste domingo, ao meio-dia, teremos o Menarosto na Capela de São Cristóvão. Interessados em almoçar na festa devem entrar em contato com os organizadores. Concluída a ordem do dia, Só questão de ordem um pouquinho. vai falar agora, vereador Tiago, então. Obrigado, colega Márcio. Era para mim usar a tribuna, mas o Marcelo tinha o assunto, então deixei ele concluir o assunto dele. Eu queria aproveitar o convite e fazer referente ao Motoclube Guerreiros da Trilha, que ia ter o evento no final de semana que passou e foi transferido devido ao tempo. Então, convidar toda a comunidade
que faça parte desse evento no dia 25 e 26, os próximos final de semana, na pista municipal, onde eles tá sobre cuidados do motoclube e o espaço está esperando a todo o público aí para prestigiar o evento. Muito obrigado, colega presidente. Então, nos esclarecimentos pessoais, nós temos a vereadora Vanessa e gostaria que se detesse o assunto do vereador Marcelo, que falou na tribuna. Então, vou dispensar aqui as considerações já feitas aqui antes. Quero agradecer pelo apoio ao transporte intermunicipal, conforme a Aldete também havia comentado, né, que foi usando o espaço aqui do Marcelo. A gente torce muito para que esse transporte realmente vingue aqui no nosso município, para que ele continue e também para que ele tenha uma vida longa. A gente sabe que às vezes as dificuldades, né, mas a gente está fazendo o possível. E quando digo a gente, é a comunidade, né? Ali até o Marcelo, ele havia citado, né, que é o esforço da vereadora, mas assim, é um esforço de toda uma comunidade. Só para deixar claro, né, eu tomei essa atitude, mas assim, é a comunidade. Eu não quero que digam, foi a vereadora Vanessa, foi a vereadora Vanessa. Não, é toda a comunidade. E vocês estão juntos. Vocês que apoiam o transporte estão juntos. Então, a comunidade que nos acompanha em casa, a gente tem vereadores, sim, aqui que torcem para que esse transporte continue. Se for possível, a gente não sabe. Mas a sugestão de encaminhar que seja somente 3 dias, essa sugestão veio lá no início ainda. E a empresa, ela disse para nós que ela não teria como contratar um motorista e colocar ele trabalhar só 3 dias por semana. Né? Esse foi o retorno da empresa. Então, às vezes, a gente entende o lado da empresa, não tem só 3 dias. Se fosse que nem antigamente tinha o Sante, o transporte era dele, ele fazia o horário que ele poderia, né? Não dependia de funcionários, era diferente. Tanto que eu sugeri isso também, eu fiz uma ligação antes de tudo isso acontecer, eu liguei para o Kiko, para a empresa do Kiko Comim, conversei com ele, eu falei, Kiko, tu não tem interesse em fazer essa linha, essa empresa, o Zelan me liberar? E ele me disse, sim, eu tenho interesse, mas o que depende é a empresa Ozelan lá liberar a concessão para ele fazer. Então, a empresa aqui do nosso município, ela pode sim ter essa oportunidade, desde que a outra empresa talvez veja que não seja viável, então entra a empresa aqui da nossa cidade, né? Que seria uma boa opção para a gente também. Né? Então, isso tudo eu conversei com o Kiko antes de procurar, inclusive, o pessoal da Bento Transporte para ver se era possível, porque ele tem ônibus, né? Talvez não ia depender tanto de funcionário, aí o que ele fosse fazer de frete, enfim, de público, ele não ficaria tanto no prejuízo, tanto no vermelho, como uma empresa de fora pode ficar e pode não continuar o transporte. Então, eu quero dizer era isso, né? E quanto ali o Marcelo comentou da ilegalidade, né? Não irregularidade, ilegalidade, que nem eu falei para vocês, eu tenho um documento aqui, né? Nada contra a empresa, mais uma vez, nada contra a empresa, mas sim, a prefeitura não podia ter autorizado realmente um contrato se não tivesse a documentação. É nisso que eu bato. Não é nada contra a empresa, é referente apesar que eles tinham um ano ali para fazer toda essa questão ali de regularizar, né? Mas a prefeitura não pode aceitar nenhum contrato sendo que não esteja os documentos. Então, é isso, presidente. Muito bem, vereadora Vanessa. Então, concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a produção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão do dia 15 de abril.